Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Milton. Eu fui encarregado de orquestra na Congregação Cristã no Brasil de 93 a 97. Fui apresentado encarregado regional até 2013, quando fui apresentado como cooperador do ofício e exerci até abril de 2022. É o primeiro vídeo que eu faço. O Senhor me converteu em 2022, antes de eu me desligar. Me batizei na Igreja Batista em 2023, em junho de 2023. Mas nunca fui no YouTube, nunca participei de um podcast que eles fazem, né? Os irmãos fazem. Eu não tenho um pouco de dificuldade de falar em público e muito mais ainda por vídeo assim. Mas eu preciso contraditar uma mentira que está sendo propagada no meio da Irmandade, porque isso tem a ver com a palavra, com o Evangelho e com a obra que Deus fez na minha vida. Eu não posso me negar, não posso me furtar de me aparecer para contar a verdade e aniquilar essa mentira que está sendo propagada. Há uns 3 meses atrás, um irmão que era músico e instrutor na congregação, hoje ele já está numa igreja batista aqui em Hortolândia. A gente era amigos, conversávamos de vez em quando. Ele veio falar para mim que um ancião falou durante uma Santa Ceia, quando instruía a Irmandade, não ficar ouvindo os críticos. Aquilo que os irmãos já sabem, que eu não preciso ficar repetindo, o trabalho que eles estão fazendo para segurar a Irmandade, para ver se contém o êxodo de irmãos que estão parando de congregar. Muitos indo para outras denominações, outros eu me preocupo porque eles acabam não indo para igreja nenhuma, ficam desigrejados, isso está fora da palavra. Então, é uma pena isso acontecer. Mas para conter isso, falou diversas coisas, entre elas, ele disse que tinha um irmão, que não ia falar o nome, muito querido aqui em Hortolândia, que ele e a família, ele teve 2 ministérios, por isso que esse irmão e os músicos que estavam lá na hora falaram de mim, irmão Miltinho, irmão Miltinho, uns falam Milton, outros Miltinho. Ele foi para uma igreja, se batizaram, ele e a família, uma igreja batista, agora ele está arrependido, não sabe como voltar. Isso é mentira, isso não é verdade, eu não sei de quem ele ouviu. O irmão até queria que eu fizesse um vídeo na época, eu falei, rapaz, eu não gosto de fazer vídeo, não fiz. Fiz um áudio para ele, responderam, mas não fiz. Deixei passar. Tentei saber de como é que esse irmão ficou sabendo disso, onde nasceu essa conversa, mas eu não obtive ajuda onde eu fui buscar. Eu fiquei tranquilo. Quando foi um tempo atrás, tem um irmão que está frequentando a igreja onde eu congrego hoje, uma igreja batista central de Campinas, amigo meu também. Ele é filho de um ancião de Campinas. E ele veio falar para mim que a irmã dele também falou praticamente a mesma coisa. Acho que o pai dele tinha vindo atender o batismo aqui em Hortolândia e surgiu essa história aí. Eu imagino, né? Ele também não sabe como é que foi. Mas eu, conhecendo um pouco, a gente ficou aí 45 anos, sabe como é que funciona. E aí eu falei, rapaz, mas que coisa, né? Por que essa preocupação em falar de mim essa mentira? Quem nasceu com essa conversa? Mas continuaram usando isso. Eu fiquei tranquilo, passou. Mas essa semana veio um outro irmão e a situação piorou um pouco, aumentou. Esse irmão falou com um irmão que ficou sabendo que o ministério estava dizendo que eu estava arrependido de estar congregando uma outra igreja, de ter batizado, de ter saído, e que eu estava congregando escondido numa igreja em Campinas. Né? Em 2 igrejas eu estava indo congregar escondido, porque eu não sabia como voltar. Eu estava ainda na BCC porque é meio chato, mas o fato é que eu estava arrependido. Então vim aqui dizer para vocês que não. O único arrependimento em relação à minha fé foi eu ter conhecido o Evangelho e ter que me arrepender dos meus pecados. De viver uma vida legalista por 46 anos dentro da congregação, ter criado minha família num regime legalista, ter exercido sobre pessoas com o ministério de forma legalista. E isso me arrependi no dia que o Senhor me converteu. Me arrependi chorando, pedindo perdão. Quando eu fiz minha confissão de fé, me batizei de novo. Ou me batizei porque eu não digo que eu me batizei quando criança, eu apenas tomei um banho nas águas, porque eu não conhecia nada do Evangelho, não conhecia Jesus. E me batizei pelos motivos totalmente errados, né? Porque o batismo é para salvar.
E a Escritura diz que batismo não salva. Isso é coisa que foi plantada na nossa mente e na minha mente também. Então eu não tenho arrependimento nenhum de ter saído da congregação, de ter renunciado ao ministério, perdido toda essa pompa do ministério, essa honra, né? Que as pessoas dão ao irmão de ministério. Isso nada para mim vale. O que vale para mim hoje, que eu dou valor todo dia, desde a hora que eu acordo até a hora que deito, foi no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, para me salvar. E eu fico até me perguntando por que Deus me escolheu. Sendo um homem tão pecador, tão legalista como eu fui, e ainda sou em muitos motivos, porque eu não sou aperfeiçoado, eu estou no processo de santificação, que o Espírito Santo pela palavra está me limpando. Eu não consigo vencer o meu legalismo, os meus pecados, eu não venço. Porque se eu vencesse, Jesus não precisava ter vindo e morrido na cruz por nós, né? Então hoje eu confio inteiramente na palavra de Deus, vivo por fé. É isso que eu tenho feito. A minha conversão foi uma conversão muito maravilhosa. Não dá para detalhar aqui para o vídeo não ficar grande, porque essa não é a intenção. Quem quiser pode me visitar. A porta da minha casa está aberta. Mas eu comecei a estudar a Bíblia com o irmão Anderson de Campinas, onde muitas verdades foram plantadas na minha mente ali pela palavra. Maravilhosa, porque a palavra fala. A gente conhece Deus através da palavra, e com ele aprendi muito. Ele conhece muitas escrituras. Mas a minha conversão só aconteceu num dia, depois de um culto que eu presidi, preguei a palavra, num sábado. A igreja estava até bem cheinha, mas a Irmandade não recebeu a palavra. Eu vinha estudando bastante, lendo, estudando a escritura, né? E já estava meio confrontado. Os anciães diziam que eu estava, não diziam diretamente para mim, mas na reunião o ancião pregava: você está aqui, agora você está estudando para pregar, você não ora mais, você está dando pão amanhecido para o povo. Isso não é verdade, porque quem conhece a palavra de Deus, então sabe da importância de orar a Deus. Embora a Bíblia é a revelação da palavra e não aquilo que o pregador prega, mas a gente precisa orar para que haja uma inspiração do Espírito Santo no momento da palavra. E naquele dia eu preguei uma palavra com muita inspiração, chorei bastante, estava muito maravilhoso. E eu tenho certeza que depois eu fiquei sabendo que aquela palavra tocou alguns corações, que me disseram depois. Mas o fato é que ninguém quis orar, tinha uma oração. Eu fui para casa muito triste e perguntei para minha esposa no que eu tinha errado. E ela disse que falou: não, você não errou em nada, a palavra foi linda, maravilhosa. Aliás, suas pregações estão mudando, você está pregando evangelho agora. Eu queria ver só você pregar. Não gosto quando os outros pregam, porque não prega nada da escritura. Fiquei feliz de ouvir isso da minha esposa. E aí nós jantamos, sábado à noite. O Misael, meu filho, ainda não era casado, minhas filhas já eram. E eu falei: vou tomar um banho para deitar, te espero lá na cama. Ela falou: tá bom, vou terminar de lavar a louça e daqui a pouco eu tomo um banho e já vou lá também. Aí ela foi. Quando ela chegou, eu estava abrindo assim o YouTube com o celular e caiu num canal, chama Caminho de Damasco. O irmão Fernando, que aliás hoje é muito meu amigo. Eu não gostava dele, tinha visto alguns vídeos dele, eu detestava a forma dele falar. Porque aquilo me confrontava, né? Ofendia o meu ego e o legalismo que havia em mim. Aquela noite ele estava começando uma live, 11 horas da noite, para falar das doutrinas da graça. Eu me interessei. E naquela noite o Senhor me converteu pela palavra. A justificação pela fé. Ele explicou o processo, como que funciona, como que Deus trabalha pelo Espírito Santo. Ele regenera a pessoa, faz a pessoa ouvir o Evangelho, manifesta a fé porque é um dom de Deus, para a pessoa crer naquele Evangelho que ela ouviu, e aí a conversão acontece na pessoa. E naquele momento a pessoa renasce uma nova criatura. E assim aconteceu comigo aquela noite. Olha, foi tantos anos, hein? Estou com 56 anos, isso já fazem 3 anos, tinha 53 anos. E olha que eu tinha visto tanta palavra que eu achava bonita, mas nenhuma tinha causado a transformação que causou em mim nessa noite. Eu chorava copiosamente, minha esposa já estava junto comigo, a gente chorava junto, ouvindo o celular, deitado mesmo assim com o celular. Foi maravilhoso, maravilhoso. O Espírito Santo usou muito do Fernando naquela noite. Toda a glória a Deus, mas o Espírito Santo usou dele.
e nós fomos convertidos. Era 2 horas da manhã, eu não conseguia dormir, impactado com aquela palavra e emocionado, chorando, oramos junto. E eu falei para ela, falei, amor, você está preparada para mim renunciar ao ministério? Ela falou, como assim? Falei, os irmãos já estão falando que eu estou dando põe amanhecido para a Irmandade porque eu estou estudando. Imagine agora que nós somos convertidos. Mudou totalmente a cosmovisão. Tudo que nós aprendemos foi diferente daquilo que nós ouvimos aqui agora e que está na palavra. E eu abri a Bíblia, eu entendi o que estava escrito. Agora eu estou entendendo o que está escrito em Romanos. Eu consigo ler a carta de Romanos, de Efésios, comecei a entender. Olha só, olha isso aqui, ó. Foi maravilhoso, a gente não conseguia dormir. E ela falou, olha, puxa, você deixar o ministério, hein? Tá no ministério desde menino, né? Desde pouquinho tempo depois de casado. A gente era muito conhecido aqui na cidade, crescemos aqui, o ministério sempre gostou da gente. Nunca tive sonho de ser do ministério. Mas, nem meus irmãos também, mas isso aconteceu. Pela forma que nós somos educados, pela minha mãe, gente muito certo, muito correto, muito legalista e muito defensor da congregação. E tendo uma vida de moral, uma vida de caráter, né? Porque isso não é apenas o cristão que tem muita pessoa que não é cristã e tem uma vida de uma boa moral, de um bom caráter. Isso é normal. Minha mãe nos educou muito bem nesse sentido. Embora ela, tadinha, criada, saiu da igreja católica para a congregação e teve uma vida muito legalista. E passou isso pra gente. Eu, muito legalista, também formei minha família dessa forma. Me arrependo por isso. Já me arrependi com as minhas filhas, com meu filho. Mas louvo a Deus pela obra que ele fez. Então, no outro dia cedo acordei, tomei um banho, fui tomar café, falei, amor do céu, você acredita que, eu estava pensando ali agora, meditando, a gente não vai conseguir ficar na congregação. Parece loucura o que eu estava fazendo. Dava até para falar assim, rapaz, você bebeu logo de manhã, falar isso, que eu nunca imaginei deixar a congregação. Mas aquela manhã compreendi que eu não conseguiria ficar dentro. Porque se minha esposa não estava querendo ouvir outros pregadores, eu também não, e eu não ia ter espaço mais para pregar a palavra, onde que eu ia ouvir a palavra? Eu tenho um amigo, de longe assim, um ancião, que congregou comigo algumas vezes, e ele prega muito bem a palavra. Até porque o Franciscão ensinou o pai dele ler e estudar para pregar. E o pai dele ensinou para ele, e eu acredito que ele faça isso porque ele prega bem razoável, vamos dizer assim. Não da forma como hoje eu vejo a pregação da palavra, mas para a congregação o maior pregador de Bíblia que eu conheço é ele. Não conheci outro. Então, a conversão que aconteceu na nossa vida foi algo muito glorioso. Eu ainda tentei congregar 2 vezes depois que renunciei, mas quem atendeu usou o púlpito e a palavra para poder me confrontar lá de cima as verdades que eu estava aprendendo. Eu me senti mal, porque usar o momento da palavra para atacar pessoas é totalmente desonroso para um pregador. Então eu entendi que não era para congregar mais. Fiquei 2 meses sem congregar, mas eu estudava a escritura todo dia com a minha esposa. Chegamos numa carta onde Paulo fala para a gente não fazer como alguns que não congregam. E lendo aquele capítulo inteiro, entendi que sendo membro agora do corpo de Cristo, eu tinha que estar ligado a uma igreja, ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja, onde ele é a cabeça. Então, a partir disso, eu congreguei na Presbiteriana em São Paulo, onde o pastor Hernandes prega, e fui conhecer igrejas. Conheci muita igreja presbiteriana, Assembleia, Igreja Batista, Igreja Genuína, que é do pastor César Cavalcante. Igrejas que pregam bem. Mas um dia, indo no batismo de uma das minhas filhas, a Mariana, ali em Campinas, na Igreja Batista Central de Campinas, eu confesso que chorei demais em ver o trabalho de batismo, a confissão de fé das pessoas. Aquilo tocou muito meu coração, a palavra muito bem pregada, e eu comecei a acompanhar e vi a seriedade daqueles pastores com a palavra. E não vi apenas a palavra pregada, mas vivida no meio do povo. Nunca vi um pastor querer se sobrepor ao outro, nunca vi um pastor menosprezar o outro. Eu vi uma união muito grande, uma unidade no corpo da igreja. E isso tocou muito meu coração e eu passei a congregar direto lá e fui acompanhando e vivendo no meio deles, até o ponto então que eu dei o meu nome para ser membro daquela igreja. Fiz a classe de batismo, aprendendo muitas coisas maravilhosas da palavra até o dia de hoje.
e me batizei em junho de 2023. Então, para encerrar o vídeo, quero dizer para vocês que eu estou feliz, alegre, eu e minha família. Eu e minha esposa, minhas filhas, meus filhos. Falo filhos, eu incluo meus genros, que são meus filhos, minhas filhas, minha nora. Nós estamos felizes de estar congregando numa igreja séria, numa igreja que propaga a palavra de Deus, o Evangelho, que mantém outras igrejas no Brasil e no exterior através dos dízimos e das ofertas, faz um trabalho de evangelização maravilhoso, em lugares difíceis, inclusive, na África. E eu não estou aqui para defender a placa da Igreja Batista Central de Campinas, não. Estou aqui para defender o Evangelho. Eu não falo para ninguém para a Igreja Batista, até porque as batistas elas são únicas, né? Eu encontrei nesta Igreja Batista pastores sérios. E a gente ora todo dia para que os senhores os mantenham fiéis à palavra de Deus. A gente está para defender a palavra de Deus. Nunca convidei ninguém para a Igreja Batista. Ontem mesmo teve batismo, se batizaram 30 pessoas, das quais 10 são ex-irmãos da CCB. Uns conheceram a igreja através da gente, outros não, sabiam que a gente estava lá, e então era uma igreja séria. Outros eu nem conhecia. Alguns estão lá porque viram o nosso vídeo de batismo, e isso é normal acontecer. Mas eu não convido ninguém para a Igreja Batista. Tem alguns irmãos do ministério dizendo que eu vivo chamando a Irmandade, é mentira. Na verdade, quando me procuram para saber da Igreja Batista, eu falo que tem que saber sobre o Evangelho. Vem aqui em casa para a gente conversar sobre o Evangelho. Se você se converter com a palavra, compreender o Evangelho e confessar Jesus Cristo, e quiser congregar comigo, eu te levo lá na Igreja Batista. É assim que eu faço. Tá bom? Então eu não estou arrependido. Nunca mais pisei meu pé na congregação. E acredito que não vou fazer isso. Não haveria motivo para fazer. Oportunidade de eu pregar o Evangelho hoje na CCB eu não vou ter. Como visitante. Né? A gente sabe disso. Então não tem por que eu voltar para a congregação. Tá bom, meus caros? Não se ofendam com isso, né? Tem pessoas que se ofendem. A gente chama essas pessoas de mimizento, né? Porque cada um é dono da sua própria vida. Aliás, a gente não é dono da nossa vida. Eu não sou dono da minha vida. Dono da minha vida é o Senhor. Mas vamos dizer, cada um tem a responsabilidade sobre a sua vida, né? Eu sou responsável por aquilo que eu faço, pelos meus pecados. Eu não tenho livre-arbítrio, né? Porque nós perdemos o livre-arbítrio lá em Adão. Mas as decisões que eu tomo, as escolhas que eu faço, eu sou responsável por elas. E eu louvo a Deus por ter me convertido, por ter colocado em mim o seu Espírito Santo agora. E daqui para frente, ele me faz eu escolher aquilo que é bom e que vai agregar a minha vida para a glória de Deus. Tá? Eu lembrei que agora alguém pode falar, mas as palavras que ele pregou então não foram reveladas? Não, não eram reveladas. Eu era obrigado a crer que era revelação. Eu era obrigado porque o sistema obriga você a pensar isso. Na verdade, eu pregava aquilo que eu tinha ouvido dos mais velhos, dos antigos. Quando minhas filhas começaram a perguntar, pai, esse versículo aqui, essa passagem, o que quer dizer? Eu falo, isso quer dizer, mas onde o senhor aprendeu? Não, os mais velhos falaram, pai, mas lê o texto inteiro, vê se não está fora de contexto isso aí. Foi assim que eu comecei a me despertar para a palavra. E aí eu vi que realmente aquilo que a gente fala sobre determinado versículo está totalmente fora do contexto, é um contexto cultural. E aquele assunto não traz nenhum sentido de doutrinário para os dias de hoje. Então foi assim que eu fui aprendendo a palavra, né? Então, eu estou fazendo esse vídeo, espero que vocês compreendam. E eu oro para que o Senhor converta o coração de vocês ao verdadeiro Evangelho. Compromisso de Deus não é constituição, então eu não acredito que haverá mudança na congregação. Fazem algumas mudanças para tentar conter o êxodo do povo. Compromisso de Deus é com os seus eleitos. Aquilo que ele planejou desde a eternidade, ele vai cumprir, como cumpriu na minha vida, na vida da minha família. Eu não sei porquê. Eu me pergunto todo dia por que Deus me chamou, por que Deus me converteu. Porque eu estava tão bem lá na congregação, tinha ministério, né? Tinha responsabilidade, uma igreja bonita, eu amava a minha irmandade, amo até hoje. A maioria também de me amavam, né? A gente sabe disso. Uns não gostam, isso é natural. Mas o Senhor me tirou de lá. E eu louvo a Deus por isso. Oro para que o Senhor faça isso na vida de cada um de vocês também. Deus abençoe e um forte abraço.